maravilhoso dia, maravilhosa tarde e maravilhosa noite. Depende do horário que você vai assistir esse vídeo. Olha, tinha dado uma pausinha nos meus vídeos, mas deveu-se a alguns outros trabalhos que eu estava focada, então estava muito pressionada para fazer esse trabalho, que acabei dando uma pausinha, mas eu vou dar continuidade, já voltei para dar continuidade, mas antes mesmo de dar continuidade, eu queria te pedir que se esses vídeos que estou gravando fazem sentido para você, curta, compartilhe. Para quê? Para que outras pessoas também possam ser ajudadas. Só podemos fazer assim, nos ajudando uns aos outros. Afinal de contas, as nossas experiências, em algum momento nós pensamos que estamos passando por situações adversas e parece que aquilo é só nós sozinhos que estamos passando. Mas não, tem outras pessoas que passam. Algumas pessoas superam, outras não conseguem superar. Então, se você superou, faz muito sentido compartilhar para ajudar aqueles que têm dificuldade de superar algumas coisas. Então, eu estou de volta para dar continuidade a essas reflexões, viajando pela minha história, que isso me faz entender quem sou eu, de onde eu vim e para onde que eu vou e o que Deus fez na minha vida, afinal de contas. No último vídeo eu mostrei para você, eu estive falando e falei um pouquinho nos outros vídeos também. Se você não viu, você pode voltar a ver esses vídeos que já postei anteriormente, mas a minha vida não foi tão fácil assim como pode se imaginar. Então eu falei sobre a questão do meu primeiro sonho, que o meu primeiro sonho básico era comer pão com chá. Parecia coisa simples para outras pessoas, mas era um sonho que eu gemia dentro de mim e eu pensava, uau, se um dia eu puder acordar para comer pão com chá. Embora por muito tempo e até hoje essa vida acabou trazendo certas sequelas para mim, porque até hoje eu tenho dificuldade de acordar cedo, dizer eu vou tomar chá ou vou tomar café e tudo, porque na altura, na minha infância, por muito tempo eu vivi numa situação em que quando a minha mãe tinha alguma coisa, e às vezes eram aquelas tripas de peixe, quando tínhamos aquilo ali, nós tínhamos que só comer depois do meio-dia, a partir das 14 horas para cima. Para quê? Porque como não tínhamos janta, tínhamos uma refeição só por dia, então nós tínhamos que aguentar dormir para acordar no dia seguinte, né? Ainda com aquela sensação de termos comido alguma coisa. Mas imagina se a comida realmente ficava, se era precário e tudo isso. Mas era a ideia que nós tínhamos. Foi aí quando eu decidi que eu precisava muito ajudar a minha mãe, que eu precisava ajudar. Afinal de contas, a minha irmã mais velha não vivia com a gente, a minha irmã, a quem eu sigo também, não vivia conosco. E aí eu me vi naquela situação e disse, eu sou a maiorzinha da turma que temos aqui, então eu estava por aí, 12, 13 anos, eu decidi que não, eu vou dormir na padaria para pelo menos eu garantir que a gente vai comprar pão para depois vendermos e ao vendermos esse pão pode nos ajudar a pagar aquelas comidas que eu falei no outro vídeo, que ficávamos pedindo emprestado, nem comida, uma chávena ou um copo de arroz ou um copo de farinha, e nós entramos naquele ritmo de pedirmos, chegou um momento em que nós já não conseguíamos pagar e isso realmente foi o que nos fez afundar numa pobreza extrema, porque já não conseguíamos usar o nosso cartão para podermos comprar as coisas, dinheiro também não tínhamos, então tudo aquilo que fazíamos para pagarmos as dívidas que nós tínhamos da própria comida. E naquele momento então eu decidi que eu tinha que ajudar a minha mãe. Eu morava numa casa de dois cômodos, uma casa precária, simples, que entrava água e tudo. E a minha mãe, em algum momento, ela teve que andar a apanhar, né, a catar, né, retalhos para fazer uma colcha, porque nós não tínhamos cobertores e no tempo de frio era bem difícil. Então, ela foi costurando aquela colcha, fez uma colcha grande para todos nós. Então, nós dormíamos no chão, na esteira,
E ali sim a minha mãe nos cobria todos nós. Nós que éramos maiorzinhos, então tínhamos que dormir nos cantos e permitir que os mais pequenininhos estivessem no meio para apanhar aquele calor e pudessem dormir. Mas era difícil, porque quem fica nos cantos era aquele puxa, puxa de um lado, às vezes dormia, daqui a pouco já não tem mais nenhuma coxa no corpo, está sofrendo frio e tudo mais. E tudo aquilo ali, mas quando eu decidi que eu ia dormir na padaria, às vezes eu tinha saudades da minha casinha, aquela casinha cheia de buracos, aquela casinha que quando ventava entrava toda a poeira, areia e tudo mais, aquela casinha onde dormia no chão. A diferença de dormir dentro daquela casinha e na padaria é que na padaria não tinha paredes, né? Não tinha nada em volta. Mas o chão, dentro da minha casa também dormíamos no chão, porque não era, não estava cimentado. Então era terra, terra mesmo, areia. E nós jogávamos água ali para nem fazer com que não ficasse cheio de areia, mas ficasse compacto para nós podermos dormir ali. Quantas vezes eu pensava, ai, é melhor eu estar lá dormindo, mesmo que de manhã as pessoas vão passando pelo caminho e me veem, porque uma casa precária, porta toda cheia de buracos, que as pessoas passavam pelo caminho e conseguiam nos ver lá dentro. Mas quando chegava tarde, caía a noite, quando eu falei no outro vídeo que a noite tem cheiro, sim, tem cheiro. E naquele momento a gente saía com algumas amiguinhas minhas para irmos à padaria para poder dormir lá. E ao sair naquele caminho todo, nós saíamos e passávamos por um bairro, né? Era um bairro que a estrada assim era cheia de pedrinhas, né? Então, e nós não tínhamos sapatos. Aquilo doía, picava e doía, e no tempo de frio pior, doía muito mesmo. E quando passávamos daquelas casas, eu ouvia o barulho de talheres, eu ouvia naquele momento que o barulho de pratos, e aquilo me remetia, eu ficava imaginando, uau, acho que eles estão a comer no prato. Na minha casa, quando vê-se alguma coisa, essas tripas, né, de peixe e algumas folhas e tudo, a minha mãe colocava tudo numa tigela e todos nós tínhamos que comer lá naquela tigela. E os mais velhos, ao comer, tinha que chegar aquele momento que já está acabando aquela comidinha e você tem que parar de comer. Não importa se você está satisfeito ou não, mas tinha que parar e deixar o espaço para que os mais novos pudessem comer. E assim sucessivamente, no fim, tinha que ficar a pessoa mais nova da família para ir comendo. E não que todos terminávamos ali saciados, bem e felizes, mas era aquele comer e com aquela sensação, ai, se tivesse mais para eu comer. E você perceber que não tem mais, simplesmente não tem mais. O que mais me doeu nessa altura é que a minha mãe fazia isso. Fazia isso de colocar tudo aquilo que tinha conseguido e nós comíamos. E por muito tempo eu vi a minha mãe com, sabe, esses lenços, né, chiles, tipo chiles, esses lenços compridinhos assim. E ela amarrava no estômago dela, ela amarrava muito forte. Eu ficava dias sem comer. Eu perguntava, mãe, por que você amarra isso? E ela me dizia, filha, se eu tirar isso aqui, eu posso cair. Porque quando eu amarro esse lenço aqui no meu estômago, eu me sinto firme, eu me sinto bem, consigo andar, posso ficar um tempo sem comer, mas me sinto forte. Não sei explicar qual é a técnica e qual é a ciência disso, que nem a minha mãe sabia explicar muito bem. E ficou imaginando, será que por não ter comido nada, o estômago muito vazio, incomodava e de repente quando ela amarrava aquilo, será que apertava o estômago e assim não dava a sensação de muito vazio? Não sei. Mas ali eu saía e ia para dormir na padaria. Então, quando eu ouvia aquele som de talheres, de pratos,
Nós tentávamos subir nos muros para espreitarmos e víamos que realmente as pessoas estavam nas mesas comendo. E naquele momento eu olhava. Sabe quando você olha e viaja e pensa? Aí surgiu o meu segundo sonho. Um dia eu quero comer com talheres, eu quero comer num prato e numa mesa. Isso era o maior sonho meu. E saíamos dali e caminhávamos, a única coisa que conseguíamos, né? E não era nem muito bom, mas nós arrancávamos aquelas manguinhas, às vezes, que estavam naquelas casas e saíamos correndo. E chegávamos lá na padaria para dormir. Às vezes havia muito vento, às vezes chovia demais, de tal maneira que não dava para continuarmos na fila, chovia, chovia. Quando a chuva não era tão assim, molhávamos ali, ficávamos ali até amanhecer para podermos comprar pão. Mas havia vezes que chovia muito, de forma torrencial, que não dava. E aí o que aconteceu? O que acontecia? Nós saíamos, íamos nos esconder em alguns prédios ali perto. Mas quando já voltávamos, já começávamos, a fila já era grande, os mais velhos já estavam à frente e nós ficávamos atrás. E alguns dias, eram dias que dormíamos na padaria, mas voltávamos sem pão, porque os mais velhos tinham ido à frente e nós ficávamos atrás. Tudo aquilo foi enchendo o meu coração de tristeza, de mágoa, né? E de pensar, por que que a vida é cruel assim? Por que que a vida é injusta? Ainda hoje não tem sido fácil para mim. Quando eu passo em alguns lugares, vejo crianças dormindo na rua. Não tenho condições de colocar aquelas crianças em algum abrigo e não tem sido fácil aqui em Moçambique. Aquele que é moçambicano sabe como que é a situação aqui. Se fosse fácil, a gente recolheria todas essas crianças e colocaríamos em algum abrigo, ou se nós tivéssemos casas que abrigassem crianças, seria muito bom. Por enquanto, não tenho isso, é um dos sonhos que eu tenho hoje de fazer. Mas dói na alma quando você vai e chega e deita no chão, pega um paninho, se cobre. E o medo da noite, o medo da violência. E ali eu estava e perguntando, será que a vida é só isso? Será que não existe mais nada na vida? Eu não tinha noção, eu era pequena, nem tinha ideia que existiam outros países que, sei lá, diferentes. Por quê? Porque eu não tinha acesso à informação, não tinha acesso à televisão e tudo mais que poderia ver que existe algo diferente. E naquele momento esse meu questionamento subia cada vez mais. Será que Deus existe? E se Ele existe, por que que eu vivo tudo isso aqui? Mas eu louvo a Deus porque a minha mãe tinha me mostrado Deus, mesmo com tudo isso. E eu sabia que, mesmo com toda a dor, eu precisava de chegar em algum momento de eu poder acreditar que a minha história poderia ser diferente. E ali na padaria era a minha esteira, o lugar onde eu poderia dormir. Às vezes eu fugia de medo de estupros, porque algumas das minhas amigas foram estupradas e eu saía dali. Eu ia para dormir nas escadas escuras, onde eu não sabia se realmente ali sairia viva ou não. Ingenuidade. Era o lugar de prato cheio que um marginal qualquer poderia entrar, me estuprar e me deixar ali. Mas eu não pensava em mais nada. Aí entra a graça de Deus, que me alcançou e me protegeu desde a infância até aqui. Então, eu conto essa minha história para dizer que, ainda que você esteja no fundo do poço, ainda que pareça não haver uma luz, ainda que pareça que não tem família, porque eu tinha família, tinha, mas a minha mãe não tinha condições e existem momentos que, mesmo você tendo família, às vezes é como se não tivesse ninguém. Mas o salmista diz que, olha, ainda que a minha mãe e o meu pai me abandonem, o Senhor me achará. E o Senhor me achou. Por hoje é tudo. Eu vou dar continuidade dessa minha história no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Que Ele possa te dar e ouvir o seu clamor e te responder, assim como Ele me respondeu.